Convido os irmãos a se colocarem de pé mais uma vez, para lermos a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso de 8 a 17. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 8, capítulo 5, verso de 8 ao 17. Fazer a vontade de Deus em dias maus. Diz assim a palavra do Senhor. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Senhor nosso Deus, já louvamos, já te adoramos. Agora, Deus, estamos diante da tua palavra. Usa-nos, Senhor, para transmitir a tua palavra aos nossos corações. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ajuda. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Entender qual seja a vontade do Senhor para as nossas vidas. Um jovem crente, na sua oração, ele pergunta ao Senhor. Ele queria uma resposta de Deus. Ele disse para o Senhor: Senhor, devo me casar com a Maria? Ele queria saber se deveria se casar com a Maria, e ele então perguntou para Deus na sua oração. Um outro perguntou: Senhor, qual a faculdade, qual o curso eu devo fazer, Senhor? E ainda um outro perguntou, um outro também crente perguntou: Senhor, eu estou desempregado, tu sabe, há tanto tempo, e surgiu a porta de trabalho para mim. Senhor, este emprego é o que o Senhor tem para mim? Ou eu devo esperar? Ou eu devo não aceitar? Meus irmãos, amigos que estão nos assistindo, muitos crentes acham complicado até demais, compreender, entender qual a vontade de Deus para as suas vidas. Mas eu digo para os irmãos,
o maior interessado que nós aprendamos qual é a vontade de Deus para nossas vidas, é o próprio Deus. É o próprio Deus que tem o maior interesse de que nós aprendamos qual a sua vontade para nossas vidas. A questão é como descobrir, como reconhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Não é verdade? Por exemplo, Deus não nos manda instruções através de e-mail, não. Deus não manda e-mail para nós nos avisando qual é a sua vontade para nossas vidas. Se fosse assim, seria muito bom, não é verdade? Se fosse assim, o jovem que perguntou se deveria casar com a Maria, ele receberia um e-mail do céu, carimbado pelo céu, e falava para ele: olha, meu filho, pode casar com a Maria. Ou então: não, meu filho, você não pode casar com a Maria. Aquele que perguntou na sua oração: Senhor, qual o curso que eu vou fazer? O Senhor falaria para ele: olha, faz o curso de engenharia, faz o curso de medicina, faz administração, faz enfermagem, enfim. Aquele que estava desempregado e surgiu um emprego para ele, né? O Senhor ia falar para ele: olha, aceita o emprego, vai trabalhar. Ou então, uma outra resposta: não vai trabalhar não, continue em casa vendo televisão, comendo pipoca, continue em casa, espera. E assim, meus irmãos, seria muito fácil, não é verdade? Que bom, meus irmãos, que fosse assim para muitos. Mas, mesmo assim, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele não nos deixa sem resposta. O nosso Deus, Ele não nos deixa no escuro, sem direção, porque Ele tem nos dado a sua palavra, a Bíblia. E como nós aprendemos na escola bíblica dominical, a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e de prática. Ela dá a cada um de nós que a procura, que a lê, que estuda, ela nos dá a orientação clara sobre a sua vontade para nossas vidas, para as nossas escolhas. Quer ver um exemplo? Romanos 12, versículo 2, a parte B. Olha o que a palavra de Deus nos fala, que a vontade de Deus, ela é para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, que mais? Agradável e perfeita vontade de Deus para cada um de nós. Coisa maravilhosa, meus irmãos, é a palavra de Deus. Por exemplo, o que é que Deus quer que eu faça? Deus quer que nós sejamos, meus irmãos, pessoas confiáveis. Essa é uma vontade de Deus para os seus filhos. Essa é uma vontade de Deus para cada um de nós que estamos aqui, que sejamos pessoas confiáveis. Por isso Ele nos instrui a falar sempre a verdade. Portanto, se surgir, meu irmão, uma oportunidade de emprego em que terei de mentir,
Se surgir uma oportunidade de emprego para você, meu irmão, que você tenha que mentir, que você tenha que enganar, que você tenha que participar de algo obscuro, certamente essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas, porque Ele deseja que nós, como seus filhos, como seus servos, sejamos luz nos meios das trevas. Não podemos, irmãos, praticar a obra das trevas. Eu digo mais, meus irmãos, quanto mais nós obedecemos a Deus, mais nós o conhecemos, e compreendemos o seu querer, e assim aprendemos a discernir o que lhe agrada, ou seja, aprendemos qual é a sua vontade para o nosso viver. Meus irmãos, servo de Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele nos ama muito. Ele não nos ama pouco, Ele nos ama muito. E deseja que nós sejamos íntegros. E deseja que nós sejamos felizes. Os mandamentos do Senhor não são para nos privar da felicidade, não são para nos privar da liberdade, mas são para nos dar vida e vida em abundância, para nos dar a verdadeira liberdade e uma vida melhor. O nosso Deus, sabe o que o nosso Deus nos nega? Ele nos nega aquilo que vai nos prejudicar. Sabia disso? O nosso Deus só não atende a oração quando nós pedimos coisas que achamos que é coisa boa para nós, mas Ele, como sabe o que vai acontecer mais na frente, Ele não nos dá essas coisas, porque Ele sabe que aquilo vai nos prejudicar, aquilo vai nos entristecer, aquilo vai entristecer não só a nós, mas a nossa família, aquelas pessoas que nos amam. Então o Senhor não nos concede esse pedido. É verdade, meus irmãos, que pergunta com quem eu devo me casar, qual a carreira que eu deva seguir, se eu devo aceitar esse emprego ou não. Isso nós não vamos encontrar na Bíblia não, irmão. Não vamos não. Não adianta que não vai encontrar não. Mas quando seguimos o que está claro, o que está claro ali na Bíblia, quando procuramos estudar, folhear as folhas da Bíblia, o nosso Deus, Ele nos instrui nas áreas específicas da nossa vida. Ele nos orienta naquilo que nós precisamos para nossas vidas. O salmista no Salmo 25, no capítulo 4, ele pede a orientação de Deus para a sua vida. Ele pede: faze-me, Senhor, conhecer, faze-me, Senhor, estudar os teus caminhos, ensina-me, Senhor, as tuas veredas. É ali que ele vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Buscar a vontade de Deus para as nossas vidas é algo maravilhoso. Buscar a vontade de Deus para nossas vidas. Vou dar um exemplo aqui. É como um carro andando de noite. Você já andou de carro à noite numa rua que não tem iluminação?
numa rua bem escura. Quem já andou aqui? Eu já andei. Quando a gente foi para o retiro em volta em Angra dos Reis. Você à noite, você liga os faróis do seu carro, não é isso? E você liga o farol do seu carro. O farol é a luz que vai percorrer na frente do seu carro. E quando nós seguimos aquela luz, ela vai à frente. E à medida que você sai de uma reta e entra em uma curva, você segue aquela luz, porque aquela luz ela vai sempre na sua frente, te orientando, te conduzindo. Meu irmão em Cristo, Jesus é a luz da nossa vida. Jesus ele vai sempre à nossa frente, clareando as nossas vidas, nos mostrando a direção que temos que seguir, a decisão que temos que tomar. E digo mais para os irmãos: viver com Jesus a cada dia. Quando vivemos com Jesus a cada dia, colocando Ele sempre à frente de tudo aquilo que vamos fazer, das decisões que temos que tomar no dia a dia da nossa vida, eu digo para os irmãos, isso é uma experiência fascinante. Isso é uma experiência maravilhosa, à medida que ele vai, dia após dia, iluminando o nosso caminho, iluminando as decisões que temos que tomar, aquilo que temos que fazer que é importante para nossas vidas. Por isso, meu irmão em Cristo Jesus, deixa Jesus ir à sua frente, não queira tomar o lugar de Jesus, deixa Jesus te conduzir, Ele vai te orientar, Ele vai te mostrar, Ele vai te dizer o momento certo que você tem que tomar as suas decisões, decisões que você talvez nem saiba qual tomar. Por isso, meu irmão, confia no Senhor e deixe Ele conduzir a sua vida. A vontade de Deus, se você não aprendeu nada até aqui, leva isso para a sua casa nessa noite, você que está aqui ou você que está em sua casa. A vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para nossas vidas está na sua palavra. A vontade de Deus para as nossas vidas está na sua palavra, na palavra de Deus, e não na voz de homem. E não na voz de homem. Quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Receba Jesus. Receba Jesus realmente como seu Senhor. Receba Jesus como seu Salvador. E você irá saber qual é a vontade dele para essa situação que você está vivendo hoje. Jesus vai estar à sua frente. Ele vai te orientar nas decisões que você tem que tomar na sua vida. E se alguém aqui nessa noite não tem Jesus como Salvador, se você que está na sua casa não tem Jesus ainda, não teve uma experiência com Jesus, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele tem a palavra para nós aqui nesse mundo que estamos vivendo. Ele tem a palavra para nos conduzir
para viver uma vida eterna com Ele no céu. E que Deus assim nos abençoe.